Onde você estava naquela noite? Ninguém nunca nos contou a verdade. Eu só quero ele de volta. Arquivos Perdidos Brasil. Era madrugada em São Paulo, inverno de 1996. A chuva caía pesada sobre o bairro do Brás, transformando as ruas em espelhos turvos, onde as luzes piscavam como memórias à beira do esquecimento. Às 2h20, o relógio da igreja bateu o segundo toque, e por um breve instante o tempo pareceu parar. Sob o toldo enferrujado do albergue público número 7, uma menina de cerca de 8 anos observava o portão fechado. Descalça, com uma camisola fina grudada na pele e um urso de pano mutilado nos braços, ela murmurava algo que o vento quase apagava. "Não entra! Lá tem vozes!" O segurança do local, Ernesto Farias, relataria anos depois que tentou se aproximar, mas foi detido por um som vindo de dentro do prédio. Não era um grito, nem um ruído comum. Soava como um gemido metálico profundo que parecia atravessar o concreto. Minutos depois, as luzes do quarteirão piscaram 3 vezes e tudo se apagou. Quando voltaram, a menina havia desaparecido. Restava apenas o urso encharcado, caído diante do portão com uma mancha escura na pata. A perícia diria que era ferrugem, mas Ernesto jurava que era sangue. Naquela mesma noite, o sino da capela próxima tocou fora de hora. Nenhum vento, nenhuma cerimônia, nenhum motivo. Um morador da esquina afirmou ter visto uma sombra infantil na janela do segundo andar. Embora o prédio estivesse oficialmente vazio há semanas, nos dias seguintes, o número 7 foi repintado de branco e o registro de entrada da menina desapareceu do livro do albergue. Nenhuma queixa, nenhuma foto, nenhum nome, apenas o silêncio e o medo que se espalhou como mofo pelas paredes da cidade. Os jornais chamaram de incidente sem relevância, mas os antigos funcionários contavam outra história, a de que a menina não foi a primeira e talvez nem a última. Então fica a pergunta: o que realmente aconteceu naquela madrugada em que o portão do albergue número 7 se abriu? E o mais inquietante, porque até hoje ninguém quer falar sobre o que há lá dentro. Se você quer entender o que realmente aconteceu dentro do albergue número 7 e por que esse caso continua sendo apagado da memória oficial, inscreva-se agora no canal Arquivos Perdidos BR e deixe o like. Cada novo inscrito nos ajuda a revelar as histórias que o tempo tentou enterrar. O ano era 1996. O Brasil atravessava um período de mudanças que, embora celebradas em manchetes, não alcançavam as ruas onde o concreto suava a miséria. Em São Paulo, o progresso avançava de forma desigual, enquanto arranha-céus espelhados se erguiam sobre a Avenida Paulista. O centro antigo se afundava num labirinto de becos, cortiços e abrigos, onde a esperança era racionada como pão dormido. O Brás, outrora bairro operário de imigrantes, havia se tornado o ponto cego da cidade, uma fronteira invisível entre o que se via e o que se evitava ver. Naquele tempo, o governo municipal havia adotado uma política emergencial de acolhimento. Na prática, significava despejar centenas de pessoas em prédios abandonados, improvisados como abrigos públicos. O número 7 da rua Cândido Lacerda era um desses lugares. Construído em 1942 como casa de repouso para viúvas de ferroviários, fora transformado, décadas depois, em albergue para indigentes e mães com filhos pequenos. Sua fachada exibia janelas estreitas e grades enferrujadas, e o portão, coberto de ferrugem, parecia suspirar cada vez que se abria, como se guardasse lembranças que preferia manter presas. Os registros da prefeitura descrevem o prédio como estrutura adequada, mas relatórios internos, hoje perdidos, mencionavam infiltrações, mau cheiro e infestação de ratos. À noite, os corredores eram iluminados por lâmpadas que piscavam sem ritmo, criando sombras que se moviam como se tivessem vida própria.
O barulho constante da chuva contra as telhas era o único som capaz de disfarçar o murmúrio de quem chorava sem ser ouvido. A década de 90 também foi marcada por uma imprensa domesticada pelo medo e pela conveniência. Escândalos eram abafados com a mesma naturalidade com que se fechavam janelas em noites de tiroteio. O desaparecimento de crianças, especialmente as sem nome e sem endereço, raramente chegava às capas dos jornais. Nos programas de rádio, os locutores falavam com voz de quem já se resignara, mais um caso sem solução. E o público, cada vez mais anestesiado, aprendeu a chamar o horror de rotina. Mas algo diferenciava o caso da menina do albergue. Havia um silêncio calculado, uma ausência de curiosidade que denunciava não apenas negligência, mas medo. Funcionários que tentaram falar sobre o ocorrido foram transferidos sem aviso. Documentos sumiram dos arquivos municipais. E as fitas de segurança do prédio, segundo relatórios posteriores, haviam sido substituídas dias antes do desaparecimento. Uma coincidência que a polícia preferiu não explorar. O narrador descreve com voz grave como a cidade parecia cúmplice. Cada poste, cada esquina, cada janela fechada formava o cenário perfeito para um crime que dependia do silêncio coletivo. A capital, que corria para o futuro, havia aprendido a varrer seus fantasmas para debaixo dos tapetes da burocracia. E foi exatamente nesse ambiente de indiferença e medo que uma menina de 9 anos, chamada Isadora Nunes, desapareceu sem deixar rastros. Mas quem era ela antes de se tornar apenas mais um nome esquecido entre relatórios e ruínas? Para entender o peso do que se perdeu naquela noite, é preciso olhar para quem foi Isadora, a menina que transformou o medo em desenho e o silêncio em profecia. Isadora Nunes não tinha sobrenome conhecido nos registros da prefeitura, tampouco data exata de nascimento. O pouco que se sabe dela veio de anotações dispersas e memórias quebradas de quem cruzou seu caminho por breves dias. Era uma menina de 9 anos, magra demais para a idade, com olhos grandes e escuros que pareciam refletir tudo o que via, inclusive o que não devia ver. Chegou ao albergue, acompanhada da mãe, Lúcia, uma mulher de 30 e poucos anos, de fala mansa e olhar cansado, que havia passado os últimos meses dormindo sob marquises e abrigos improvisados na Zona Leste. Dizem que as duas pareciam ter fugido de algo, mas ninguém soube dizer exatamente de quê. No livro de entrada, o nome de Isadora foi escrito com caligrafia trêmula, provavelmente pela própria mãe. Ao lado, uma observação quase banal. A criança desenha muito. Essa nota, ignorada pelos assistentes sociais, ganharia um significado perturbador mais tarde. Nos nossos primeiros dias, Isadora pouco falava. Passava horas observando as rachaduras do teto, os desenhos de mofo que se formavam nas paredes e os sons que ecoavam do encanamento. À noite, pedia à mãe que não dormisse antes dela, porque, segundo dizia, o quarto ficava acordado. As outras crianças do abrigo evitavam brincar com Isadora. Havia algo nela que provocava desconforto, como se sua presença fosse um lembrete de que aquele lugar não era seguro. Um dos funcionários, conhecido apenas como Pedro, recordou em depoimento que certa madrugada, ao fazer a ronda, encontrou a menina sentada no corredor, desenhando com carvão nas paredes. O desenho mostrava uma porta com o número 7 e dentro dela um olho aberto que parecia observá-la. Quando Pedro perguntou o que significava, ela respondeu sem olhar para ele: "É o olho que nunca dorme." Os relatos da mãe revelam uma mulher exaurida, mas profundamente protetora. Lúcia acreditava que a filha tinha visões, embora não soubesse explicar o que via. Em conversas informais com outras mulheres do abrigo, mencionava sonhos recorrentes em que Isadora caminhava sozinha pelos corredores vazios,
chamando por alguém que ela chamava de o Homem de Branco. Essa figura jamais foi identificada, mas testemunhas diferentes confirmaram ter ouvido a menina usar o mesmo nome em momentos distintos. Nos registros, há uma fotografia borrada tirada durante a triagem. Isadora com um vestido simples e o urso de pano nos braços. O olhar da criança não era de medo, mas de uma estranha consciência, como se já compreendesse a efemeridade de sua própria presença ali. O retrato, encontrado anos depois em um arquivo de 35mm deteriorado, seria o último vestígio concreto de sua existência antes do desaparecimento. Entre os moradores antigos do Brás, uma vizinha que morava próximo ao abrigo contou, em uma entrevista gravada em 2008, que via a menina pela janela do quarto andar, sempre sozinha, cantando uma melodia sem letra, apenas sons repetidos em tom baixo. Ela dizia que a canção parecia uma prece ou um aviso. Era como se pedisse que alguém a escutasse, afirmou a mulher com a voz embargada. Mas o que mais intriga é que, 2 dias antes de sumir, Isadora desenhou na parede do quarto algo diferente. Não uma porta, mas um espelho rachado. No reflexo, havia uma figura indistinta, alta, de braços longos, e uma frase escrita com letras tortas. Ele me encontrou. Esse seria o último desenho feito por ela. Naquela semana, a rotina do albergue seguiu aparentemente normal, mas na noite do dia 3 de junho, quando as luzes piscaram e o relógio parou às 2h13, o silêncio do prédio se transformou em algo muito mais profundo que a ausência de som. E foi nessa hora que o medo ganhou forma. A noite de 3 de junho de 1996 caiu sobre o Brás como uma cortina de chumbo. O albergue número 7 respirava um silêncio inquieto, quebrado apenas pelo som da chuva batendo nos vitrais e pelo estalar da madeira velha. Às 22h45, a luz piscou pela primeira vez. Ernesto, o segurança, fumava próximo ao portão quando ouviu um barulho metálico vindo do andar de cima. Algo entre o arrastar de móveis e o eco de passos apressados. Subiu com a lanterna em punho. O corredor estava vazio, exceto pela porta do quarto 7, entreaberta, onde dormiam 4 crianças. Dentro, o ar parecia mais frio que no resto do prédio. As camas estavam alinhadas, mas o urso de pano de Isadora estava caído no chão, molhado, com o olho de vidro quebrado. Ernesto o recolheu e, ao olhar para a parede, percebeu marcas finas, quase arranhões, subindo até o teto. Um estalo repentino o fez se virar. A lâmpada oscilava violentamente e o som de algo arranhando o piso ecoou por baixo das camas. Ele recuou, deixou o quarto e, sem perceber, trancou a porta atrás de si. Pouco depois da meia-noite, Marta, a funcionária do turno, ouviu o grito. Um som curto, seco, de criança, vindo do segundo andar. Quando subiu, o corredor estava tomado por um cheiro estranho. Mistura de ferro e mofo. A porta do quarto 7 tremia levemente, como se alguém batesse do lado de dentro, mas nenhuma voz respondia. Marta chamou Ernesto. Juntos, arrombaram a porta. Lá dentro, o silêncio. As camas intactas. As outras crianças dormiam profundamente. Isadora havia desaparecido. Às 2h13, o relógio da recepção parou. O ponteiro travou entre o 2 e o 3. A polícia chegaria apenas ao amanhecer, encontrando o quarto sem sinais de luta, sem pegadas, sem janelas abertas. Apenas o urso e as marcas de mãos infantis nas paredes. Na manhã seguinte, o caso já parecia condenado ao esquecimento. Mas o que aconteceu nas horas posteriores provaria que o silêncio é, às vezes, a parte mais violenta de um crime. O sol nasceu pálido naquela manhã de 4 de junho. O Brás despertou coberto por uma neblina espessa, como se o próprio bairro tivesse vergonha de ver a luz. No albergue número 7, o silêncio era quase sagrado.
Os hóspedes, empilhados em corredores improvisados, cochichavam sem olhar uns para os outros. Ninguém queria ser o primeiro a dizer em voz alta o que todos já sabiam. Uma criança havia desaparecido dentro de um prédio cercado por grades e guardas. Às 7h15, uma viatura da polícia estacionou diante do portão. 2 agentes desceram sem urgência, olhares cansados de quem já esperava não encontrar nada. O delegado responsável, Rubens Machado, registrou o caso como desaparecimento em investigação preliminar, uma categoria conveniente para tudo o que não se queria resolver. Os peritos tiraram poucas fotos, nenhum repórter acompanhou. Naquela manhã, o noticiário estava ocupado com o escândalo político que estourava no gabinete de um secretário municipal. E talvez por isso, o caso de uma menina sem sobrenome não valesse uma manchete. Lúcia, a mãe, permaneceu sentada no chão do pátio, o olhar fixo na janela do 2º andar. Repetia o nome da filha como se cada sílaba fosse uma tentativa de trazê-la de volta. Quando um dos policiais se aproximou e perguntou se havia familiares, ela apenas respondeu: "Não, só ela." Ninguém mais a viu depois daquele dia. O relatório posterior menciona que Lúcia abandonou o local, mas testemunhas afirmam que foi levada em um carro sem identificação e nunca mais retornou. Dentro do prédio, os funcionários receberam ordens de não comentar o assunto. O diretor do abrigo, Oswaldo de Freitas, reuniu a equipe e disse apenas: "Não houve incidente, não houve criança, não houve registro." Horas depois, mandou pintar as paredes do quarto 7 e substituir as fechaduras. Uma tentativa desesperada de apagar não apenas as marcas de mãos, mas a própria lembrança do ocorrido. À tarde, o portão foi trancado. No livro de controle, a página com o nome de Isadora havia desaparecido. Nenhum papel rasgado, nenhum vestígio. Apenas um espaço em branco entre 2 entradas datadas. Um buraco na memória oficial. Nos dias seguintes, vizinhos relataram barulhos estranhos vindos do prédio. Sons de martelo, vozes abafadas e um cheiro forte de tinta misturado a algo que lembrava ferro queimado. Quando a polícia retornou, 3 dias depois, o quarto já havia sido selado com tábuas e cadeados novos. Nenhum vestígio restava, exceto a sensação de que algo ali dentro permanecia vivo, à espera. A imprensa, silêncio absoluto, nenhuma nota nos jornais da capital. Somente uma pequena rádio comunitária, Rádio Esperança, mencionou o caso em um boletim de madrugada. Desapareceu uma menina no Brás. Dizem que a polícia não quer comentar. A transmissão saiu do ar 2 semanas depois, oficialmente por falência. O narrador respira fundo, como quem mergulha na própria dúvida. O crime, que deveria ter aberto uma investigação exemplar, se transformava em um eco abafado, um rumor que ninguém queria confirmar. O albergue voltava à rotina, mas os olhos das crianças pareciam sempre voltados para o andar de cima, onde o silêncio pesava mais do que o concreto. E quando o esquecimento parecia garantido, uma nova sequência de erros e contradições começaria a expor o que a cidade se esforçava em esconder. Porque a investigação do caso de Isadora não apenas falhou, ela foi apagada, linha por linha, como se alguém estivesse reescrevendo a verdade. O inquérito policial sobre o desaparecimento de Isadora Nunes foi aberto 2 dias depois do ocorrido, sob o número 1012-47-96. O documento continha apenas 4 páginas e nenhuma prova concreta. O delegado Rubens Machado, pressionado pela imprensa local, classificou o caso como fuga voluntária, uma definição conveniente para encerrar perguntas. No entanto, as contradições começaram a surgir já nas primeiras horas de apuração. O livro de registro do abrigo, que deveria conter a assinatura da menina e da mãe, desapareceu misteriosamente. No lugar, uma página em branco como se nunca tivessem existido.
O mesmo aconteceu com o caderno de rondas noturnas. As anotações foram reescritas à mão, todas com a mesma caligrafia. O segurança Ernesto Farias, em depoimento, jurou que o relatório original sumiu na manhã seguinte à chegada dos policiais. O engenheiro responsável pelo sistema elétrico do prédio afirmou que, naquela madrugada, houve uma interrupção manual de energia por exatos 17 minutos, o mesmo intervalo em que o relógio da recepção parou. Nenhum funcionário admitiu ter tocado no disjuntor. Quando o perito tentou investigar a caixa de força, encontrou lacres trocados e etiquetas rasgadas. Poucos dias depois, o diretor do albergue, Oswaldo de Freitas, foi chamado a depor. Declarou que nada de anormal havia ocorrido e que a menina provavelmente saíra com a mãe antes do fechamento dos portões. 3 dias mais tarde, desapareceu. Seu carro foi encontrado às margens da Marginal Tietê. Motor ainda quente, portas abertas, sem sinal de luta. O caso não foi investigado. As evidências começaram a sumir uma a uma. O urso de pano recolhido no quarto desapareceu do depósito da perícia. A fita da câmera de segurança foi substituída. O perito, doutor Mauro Teles, registrou em relatório: interferência de origem desconhecida, ruído eletromagnético. O caso parecia se dissolver diante dos olhos da própria polícia, como se alguém reescrevesse a verdade em tempo real. E quando nada mais parecia restar, surgiram as teorias, versões improváveis, assustadoras e paradoxalmente mais coerentes do que qualquer relatório oficial. Com o passar das semanas, a ausência de respostas deu origem a algo mais inquietante que o próprio crime: as teorias. A primeira e mais previsível veio da polícia: assalto seguido de morte. Era o argumento padrão para qualquer desaparecimento sem corpo. Segundo essa hipótese, Isadora teria sido sequestrada por falsos beneficentes que usavam o abrigo como fachada para o tráfico de órgãos. No papel, a versão fazia sentido. Na prática, não havia prova alguma. Nenhum veículo suspeito, nenhuma testemunha, nenhuma pista concreta. Ainda assim, o caso foi empurrado nessa direção, como se a verdade precisasse caber num parágrafo de relatório. A segunda teoria surgiu entre os próprios funcionários do albergue. Muitos acreditavam que o quarto 7 era amaldiçoado, desde os tempos em que o prédio servia como asilo de viúvas ferroviárias, nos anos 40. Havia relatos antigos de sumiços, de mulheres que diziam ouvir vozes de crianças chorando dentro das paredes. Um documento de 1948, descoberto por um jornalista décadas depois, mencionava uma interna desaparecida chamada Amália de Melo, levada, segundo as freiras, por quem a casa escolheu. A coincidência de número e de local reacendeu os rumores. Isadora não fora a primeira a desaparecer. Uma terceira teoria, mais racional, partiu do jovem repórter Rafael Leme, que investigava o caso por conta própria. Para ele, o desaparecimento da menina fazia parte de uma sequência de crimes abafados pelo Estado. Leme comparou registros de abrigos desativados e encontrou 9 casos semelhantes entre 1987 e 1996. Crianças sem documentos, arquivos sumidos, diretores desaparecidos. Em seu caderno de anotações, escreveu uma frase que jamais publicaria: não são coincidências, é um padrão de apagamento. Mas havia uma quarta versão, sussurrada nas esquinas do Brás, a de que o prédio fora construído sobre o terreno de um convento inundado, onde corpos de órfãos jamais foram encontrados. Diziam que o local ainda guardava as vozes dessas crianças e que, quando o silêncio caía pesado demais, o albergue reclamava uma delas de volta. Nenhuma teoria foi provada. Todas pareciam absurdas, mas todas se encaixavam de algum modo.
O mistério não estava apenas em quem levou Isadora, mas no porquê de tantos preferirem acreditar em fantasmas a admitir o óbvio. Alguém, em algum lugar, decidiu que essa história não deveria existir. E foi apenas anos depois, quando um detalhe esquecido emergiu das ruínas do prédio, que o caso voltou a respirar, provando que o tempo pode esconder verdades, mas nunca destruí-las por completo. Em 2011, 15 anos após o desaparecimento de Isadora, o albergue número 7 já não existia. O prédio havia sido vendido para uma construtora e desde então servia apenas como depósito de entulho e abrigo de pombos. Ninguém falava mais no caso, até que uma equipe de operários, encarregada de demolir o imóvel, encontrou algo escondido sob uma parede falsa no que restava do antigo segundo andar, justamente o corredor onde ficava o quarto 7. Dentro de uma pequena cavidade protegida por tábuas carcomidas e uma camada espessa de pó, havia uma caixa de madeira envolta em panos úmidos. O encarregado da obra, curioso, quebrou o cadeado e encontrou dentro dela um caderno infantil, com a capa azul desbotada e folhas coladas pela umidade. No centro da primeira página, uma caligrafia trêmula, quase ilegível, formava uma frase curta: "Eles me trancaram porque eu vi." As autoridades foram chamadas e a perícia confirmou. A caligrafia correspondia ao padrão das anotações feitas por Isadora no período em que esteve no abrigo. Uma informação que só se tornou possível porque, em 1996, uma assistente social havia guardado um bilhete escrito pela menina. O laudo grafotécnico não deixou dúvidas. O caderno pertencia a ela. Mas o que mais perturbou os peritos não foi a frase, nem o estado do material. Foram os desenhos. Entre manchas de mofo e rabiscos infantis, surgiam figuras estranhamente consistentes. Portas trancadas, olhos sem pupilas, corredores sem fim. Em uma das páginas centrais, um desenho mostrava 4 crianças dormindo em beliches e no canto uma sombra alta inclinada sobre elas. O detalhe que fez o perito parar foi a assinatura: Isadora Nunes, 1996. A data havia sido escrita 3 vezes, como se ela quisesse garantir que ninguém a esquecesse. O caderno desapareceu do arquivo oficial poucos dias depois de sua descoberta. A empresa de demolição alegou que o material havia sido recolhido pela polícia, e a polícia, por sua vez, negou ter recebido qualquer prova física. O encarregado da obra, Carlos Figueira, deu uma entrevista breve a um programa local, mas o episódio nunca foi ao ar. O repórter responsável, Jonas Duarte, foi demitido na mesma semana. Ainda assim, uma cópia digital parcial das páginas sobreviveu. Vazou anos mais tarde em fóruns da internet e em blogs de investigação independente. As imagens mostravam claramente o traço de uma criança, mas também algo mais: palavras riscadas, como se ela tentasse esconder um nome. No negativo da imagem, uma perita aposentada identificou um detalhe invisível a olho nu: uma marca circular de água sobre a última folha, semelhante à impressão de uma lágrima. O narrador faz uma pausa. O som distante de páginas sendo folheadas ecoa, como se o tempo tentasse se abrir novamente. O achado do caderno reacendeu o caso e trouxe de volta os mesmos medos que a cidade fingia ter esquecido. Mas o que veio em seguida foi ainda mais inquietante, porque ao tentar reconstruir a história, os investigadores perceberam que o silêncio ao redor do albergue não era apenas humano. Era como se o próprio lugar tivesse sido apagado da memória coletiva, um buraco de esquecimento que continuava se expandindo. E enquanto os anos passavam, o caso parecia desaparecer outra vez. Até o ponto em que o tempo, cansado de ser cúmplice, decidiu falar por conta própria. E o que ele revelou foi algo que ninguém estava preparado para ouvir. Depois da descoberta do caderno,
o caso de Isadora Nunes voltou a existir, mas apenas por alguns dias. Logo, o silêncio retornou, mais pesado, mais consciente, quase como se tivesse aprendido a se defender. O prédio foi finalmente demolido em setembro de 2014. No local onde por décadas se ergueu o albergue número 7, surgiu um terreno baldio cercado por tapumes metálicos e mato alto. Nenhum memorial, nenhuma placa. A construtora desistiu da obra alegando instabilidade no solo. Mas moradores próximos afirmam que, durante as escavações, os trabalhadores se recusavam a continuar à noite. O narrador descreve as ruínas, pedaços de parede, um alicerce rachado e o odor persistente de ferro oxidado. Um engenheiro que trabalhou na demolição declarou em entrevista que os instrumentos de medição paravam de funcionar ao se aproximar do ponto exato onde ficava o quarto 7. Os sensores travavam, as leituras sumiam. Parecia haver um campo invisível ali, afirmou ele, antes de pedir para não ser identificado. Enquanto isso, nos arquivos da prefeitura, o processo 101247-96 foi oficialmente dado como extraviado. Nenhuma digitalização, nenhum documento restante. Quando a equipe de jornalismo independente Vozes do Concreto tentou solicitar cópias por meio da Lei de Acesso à Informação, recebeu uma resposta genérica. Não há registros de ocorrência compatíveis com o pedido. Curiosamente, 2 dias após o protocolo, o site do coletivo foi retirado do ar por violação de diretrizes. O silêncio se tornava a única constante. Nenhuma das testemunhas localizadas aceitava gravar entrevistas. Mortá, a funcionária que ouvira o grito na noite do crime, vivia reclusa em um asilo público. Quando perguntada sobre a menina, respondeu com voz distante: "Ela nunca saiu dali, só a gente é que foi embora." Poucos meses depois, faleceu. A vizinhança também guardava suas próprias histórias. Moradores antigos relatavam fenômenos estranhos nas madrugadas de chuva. Luzes que se acendiam sozinhas, sons metálicos, passos infantis correndo sobre o asfalto molhado. Um taxista jurava que, ao passar em frente ao terreno, via uma silhueta de menina parada junto ao portão imaginário, o mesmo que um dia existira. Com o tempo, o caso deixou de ser lembrado até mesmo pelos poucos que o acompanharam. As novas gerações cresceram sem ouvir o nome de Isadora, e as reportagens disponíveis online foram removidas por inconsistência de fontes. Era como se o caso tivesse sido engolido por um buraco de esquecimento. E, paradoxalmente, quanto mais se tentava lembrar, mais distante ele parecia. O narrador respira fundo. O som de vento se mistura a um leve ruído de fita antiga, como se uma gravação fosse retomada por acidente. O silêncio não é apenas ausência de som, é uma escolha coletiva, um pacto invisível entre medo e conveniência. E o caso da menina do albergue número 7 não foi esquecido por acaso. Foi silenciado cuidadosamente até que o mundo acreditasse que nunca existiu. Mas o tempo, embora paciente, nunca é completamente cúmplice. Em 2025, quase 30 anos depois, uma simples caixa de papelão descoberta no porão do Arquivo Municipal de São Paulo traria de volta o nome que todos tentaram apagar. E com ele, a pergunta que ninguém teve coragem de fazer. Era fevereiro de 2025, quando o nome Isadora Nunes voltou a ser pronunciado em voz alta. Não pela polícia, não pela imprensa, mas por acaso. Um estagiário do Arquivo Municipal, Vinícius Tavares, foi designado para catalogar caixas antigas vindas do extinto setor de documentação da Secretaria de Assistência Social. A maioria continha papéis mofados, atas de reuniões, formulários ilegíveis. Mas uma delas, sem identificação, exibia um carimbo quase apagado. Abrigo, 1996, confidencial.
Ao abri-la, o rapaz encontrou relatórios incompletos, fotografias em preto e branco e 3 fitas cassete. Entre os papéis, havia um envelope pardo com o selo da antiga delegacia do Brás. Dentro dele, uma única foto. Uma menina de vestido claro, segurando um urso de pano com o olho quebrado. No verso, a data: 31 de maio de 1996. O estagiário, sem entender o peso do que tinha em mãos, publicou a imagem em um fórum de história urbana, perguntando se alguém reconhecia o prédio. Em poucas horas, a postagem se espalhou pela internet. Um ex-repórter da Gazeta do Povo, ninguém menos que Rafael Leme, agora aposentado, entrou em contato com ele e confirmou. Aquela era a foto original de Isadora Nunes, tirada 2 dias antes do desaparecimento. Rafael, visivelmente abalado, concordou em dar uma entrevista ao documentário Vozes, do Concreto, que retomava a investigação do caso. Em frente às câmeras, confessou algo que nunca havia dito publicamente. O envelope com aquela foto fora entregue a ele em 1997 por um funcionário anônimo da prefeitura, junto com um bilhete que dizia apenas: "Não mexa com o que foi enterrado." Ele guardara o material por décadas, temendo represálias. Com a redescoberta da imagem, jornalistas independentes começaram a revisitar os registros públicos. Descobriram que o terreno onde o albergue fora construído pertencia a uma fundação ligada a políticos da época e que a obra de demolição fora bancada por uma empresa de fachada. Os relatórios apontavam movimentações financeiras incompatíveis com as verbas municipais. O caso, antes espiritualizado e envolto em lendas, agora revelava algo mais tangível: corrupção, desvio e cumplicidade institucional. O interesse público cresceu rapidamente. Programas de rádio e podcasts retomaram o tema e hashtags com o nome da menina voltaram a circular. Pessoas começaram a relatar lembranças, guardando pequenos detalhes esquecidos. Um policial que viu o corpo sendo levado, uma enfermeira que ouviu ordens para não registrar a entrada de uma criança no hospital. A história ressurgia com a força de um fantasma que exige ser visto. Mas o reaparecimento da foto trouxe também algo inquietante. Técnicos da equipe de restauração digital perceberam, ao ampliar a imagem, uma sombra no fundo refletida no vidro do portão. Era o contorno de uma figura alta, imóvel, parcialmente encoberta pela luz, exatamente igual à silhueta vista na fita de 1996. O narrador deixa o som da fita cassete girando lentamente até estagnar. A redescoberta de Isadora Nunes reacendeu o debate, mas também despertou o mesmo desconforto que 30 anos antes havia silenciado a cidade. Era como se o caso, uma vez exposto, voltasse a reclamar um preço. E foi nesse ponto, quando a verdade parecia finalmente respirar, que a história deu seu golpe mais profundo. Porque alguns casos não pedem justiça, apenas lembrança. E lembrar, às vezes, é o ato mais perigoso de todos. O caso da menina do albergue número 7 nunca foi apenas sobre uma criança desaparecida. Ele é, antes de tudo, um espelho. Um reflexo deformado daquilo que a sociedade escolhe não ver quando o horror se disfarça de rotina. Por trás do sumiço de Isadora, há o retrato de um país inteiro que aprendeu a conviver com o esquecimento, como quem convive com um velho vício. Porque, no fundo, o Brasil nunca precisou de monstros sobrenaturais. Bastou o silêncio dos vivos, a investigação fragmentada, os relatórios apagados, os documentos reescritos à mão. Tudo isso revela uma verdade incômoda. O desaparecimento não aconteceu apenas no espaço físico, mas na consciência coletiva. Quantas histórias como a de Isadora foram engolidas por gavetas trancadas, por notícias que nunca chegaram à segunda página, por promotores que assinaram e esqueceram.
Quantas outras meninas sem nome repousam hoje sob o mesmo véu de poeira e medo? O narrador fala em tom mais baixo, quase confessional. O albergue número 7, demolido, virou símbolo de algo maior. Um lugar onde o esquecimento foi institucionalizado, onde cada parede, cada documento desaparecido, cada silêncio prolongado formou o corpo invisível de um crime que nunca precisou de culpados, porque o próprio tempo se encarregou de absolvê-los. E talvez esse seja o aspecto mais perturbador. Perceber que a história de Isadora só sobreviveu porque alguém por acaso deixou escapar uma fotografia, um caderno, um vestígio, como se a verdade fosse sempre um acidente. O Brasil tem uma relação estranha com a memória. Idolatra o passado quando ele é heróico, mas o apaga quando dói. É por isso que, décadas depois, ainda chamamos de mistério o que no fundo é descaso. O narrador deixa o som de páginas sendo viradas como se uma mão invisível folheasse o tempo. Isadora não é apenas uma lembrança, ela é o aviso. A lembrança de que toda vez que uma história é calada, o silêncio ganha autoridade. E quando o silêncio se repete, ele vira sistema. O desaparecimento dela é o retrato do que o país se tornou quando decidiu que certas verdades não valem o desconforto de serem ditas. E é aqui que a voz se torna quase um sussurro. O esquecimento é a segunda morte. E talvez por isso lembrar seja o único ato de justiça que ainda nos resta. Mas toda lembrança precisa de uma voz para ecoar. E é por isso que, mesmo que o caso de Isadora nunca tenha sido resolvido, ele continua pedindo algo simples, que alguém o conte outra vez, para que o tempo não o enterre de novo. O caso de Isadora Nunes permanece sem solução, como uma cicatriz aberta na história da cidade, invisível para quem passa, mas pulsante para quem ousa lembrar. O terreno onde ficava o albergue número 7 ainda está lá, vazio, coberto por mato e silêncio. Nenhum prédio foi erguido no local. E segundo registros da prefeitura, todos os projetos de construção apresentaram falhas estruturais inexplicáveis. À noite, o vento atravessa o espaço como se ainda encontrasse paredes que já não existem. Alguns moradores juram ouvir, nas madrugadas de chuva, o som de passos leves correndo entre as sombras, seguidos por um murmúrio infantil que repete sempre as mesmas palavras. Não entra, lá tem vozes. O narrador respira fundo, permitindo que o silêncio se alongue, como se a própria cidade segurasse o fôlego. Depois, continua com voz mais baixa, mas firme. Talvez nunca saibamos o que realmente aconteceu naquela madrugada. Talvez Isadora tenha sido levada por pessoas, ou talvez por algo que vai além da compreensão humana. Mas o que é certo, o que sempre foi certo, é que alguém quis apagar essa história e falhou. A câmera imaginária se afasta, revelando o vazio do terreno, as luzes da metrópole ao fundo e o som distante de uma sirene cortando a madrugada. A narração assume um tom de despedida, não de fim, mas de eco, porque algumas verdades não morrem. Elas apenas esperam que alguém as procure novamente. O narrador encerra com um sussurro quase poético, como se falasse diretamente ao espectador. Se há algo que o caso da menina do albergue nos ensina, é que o tempo pode apagar rastros, mas nunca silencia completamente aquilo que clama por justiça. E talvez seja essa a maior força da lembrança. Ela resiste até mesmo ao esquecimento. Então, o tom se transforma com sutileza em um convite. Você acabou de ouvir mais um caso dos arquivos. Perdidos BR, onde o tempo tenta esconder, mas nós insistimos em revelar. Se acredita que nenhuma história deve morrer, inscreva-se agora, ative o sininho e venha investigar o próximo silêncio que o país preferiu esquecer.
E quando o som final de chuva se mistura ao leve estalar de fita antiga, a voz do narrador se apaga, deixando apenas o eco distante da pergunta que iniciou tudo. Quem apagou o nome de Isadora Nunes? E por quê?